pé, continua de pé, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aleluia. E quem nos conhece há muitos anos, há mais de 10 anos, para uma realidade, sabe que sempre a gente faz isso, né? E dessa vez nós fechamos aí a missionária Tatiana, amém? Fechamos com a Neide e fizemos aí algo para o pastor Eliseu. Aleluia! Teve um irmão que perguntou assim: vai ser feito isso para todos os obreiros? Não vai, os obreiros. Não vai por dois motivos. O primeiro é que as comissões financeiras não nos dá para fazer, né? E depois que nós entendemos que o pastor da igreja, que é o pastor Eliseu, é que recebe todas as cargas nas costas, né? E que é responsável pela igreja, judicialmente inclusive, né? E pela igreja que ele admoesta com todo carinho. Podem ter certeza, se fosse um pastor ruim, um pastor chato, um pastor, nada seria feito. Está sendo feito isso porque o pastor Eliseu, ele tem demonstrado que realmente ama a obra de Deus e ama a igreja. Então, nós aí, 3 ou 4 pessoas, fizemos alguma coisa para a igreja comer no final e trouxemos em nome da igreja aqui esse presente para o pastor Eliseu, ok? Amém? Que Deus possa abençoar e dar muitos anos de vida. E nós estamos aí para ajudá-los nessa tarefa que não é fácil. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia! Quero saudar o povo de Deus na paz de Jesus. Só venho agradecer, realmente foi uma surpresa, né? Depois do dia, só se espera Deus surpresa. Eu sempre, de alguns anos atrás, eu sei que aniversário pastoral divide muitas opiniões acerca do que se trata do aniversário. E eu até mesmo, se fosse esperar, faço. Se eu puder fazer, eu faço. Se eu não puder, eu não faço. Muitos irmãos desejaram fazer. Sou grato a Deus, que Deus venha recompensá-los todos de uma forma especial. Só Deus que pode suprir cada vida. Eu agradeço cada vida aqui presente, qual trabalharam para que tudo isso pudesse acontecer, exatamente no dia de culto de missões. Meu coração ainda é um coração missionário. Sempre eu falo para Deus: Deus, eu não estou agarrado em nenhum nada material. Uma vez o Senhor me tirou, a voz do Espírito Santo era muito forte, e se enquanto eu tiver vida, se apraz aos olhos dele fazer alguma coisa, eu ainda tenho desejo de fazer. Amém? Abra comigo as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, quando foi lida a leitura introdutória que deu Atos do Senhor Jesus. Eu estava preparando esta tarde aula no livro de Atos. E vai vir Atos aí de novo. Atos no capítulo 8 e versículo 26, que é uma palavra bem sugestiva para o grupo de missões. Atos capítulo 8 e versículo de número 26. Diz assim a palavra: mas o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, pela via que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserta. 27 diz assim: e levantou-se e foi, e eis que um varão da Etiópia, eunuco, mordomo poderoso de Candace, rainha dos etíopes,
que era encarregado de todo o seu tesouro e tinha vindo a Jerusalém para adorar. E voltava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e ajunta este carro. E Filipe, correndo até ele, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, que disse: entendes, pois, o que está lendo? E então ele respondeu: pois como poderia alguém, se alguém não me ensinar? Rogo-te, Filipe, que sube a este carro com ele. E o texto da Escritura que ele estava lendo é este: como ovelha foi levado ao matadouro, e como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação e justiça foi tirada no seu julgamento ao quem relataram a respeito da sua descendência, porque a sua vida foi arrebatada da terra. Amém. Somente tudo isso, né? Podeis tomar as vossas assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, essa palavra nos chama muito a nossa atenção. Ela fala de um grande evangelista da época chamado Filipe. E quando eu estava lendo e meditando um pouquinho só nessa palavra, e vendo o conteúdo e esboço dessa palavra, ela nos chama muito a nossa atenção. Era época bem diferente da época em que nós vivemos. Nós vivemos em uma época de muitos títulos e poucos efeitos. Mas naquela época estava ali Filipe, um homem que talvez não tinha um título, não tinha ali na sua parede um certificado, mas ele com certeza estava cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia para fazer a grande obra do Senhor. E quando diz a palavra aqui, o qual nós lemos, que nos chamou muito a nossa atenção, que fala que um anjo do Senhor falou para Filipe para que ele pudesse levantar e ir em direção ao sul, pela via que descia em Jerusalém, em direção a Gaza, onde estão os problemas lá acontecendo no tempo atual. Foi exatamente naquela região em que o Espírito Santo de Deus impulsionou a vida de um homem, de um grande evangelista, para que a obra pudesse ser concluída na vida de um homem. E aqui a palavra do Senhor fala que o homem tinha uma grande responsabilidade, e ele tinha ido até Jerusalém para fazer o quê? Para adorar. Ele já adorava a Deus, ele caminhava, sabia aonde era a direção certa para buscar a presença de Deus, mas ainda lhe faltava algo na sua vida, porque o Espírito Santo já trabalhava também em seu coração, ele já lia as Escrituras, mas ainda não compreendia. E eu estava olhando no conteúdo da palavra do Senhor, fala que essa obra de evangelizar, a missão evangelística, ela foi confiada a mim e a você. Nós ouvimos uma palavra ontem que falou que das mulheres, lembra? Ninguém lembra. Das mulheres de quê? Salvou a pátria, irmão Fabrício. Aleluia, as mulheres anônimas. E realmente a obra do Senhor fora feita por muitos e muitos anos, e as melhores ocasiões de salvação de alma foram realizadas ali. Os milagres aconteceram por pessoas anônimas na sociedade, que não tinha parecer, não tinha título grande, não tinha o nome na mídia, mas tinha a graça e o poder de Deus sendo derramado em cada vida e em cada coração. E estava então ali Filipe, cheio da graça, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Quando um homem ou uma mulher, mesmo sendo anônimo diante da sociedade, não tendo nenhum parecer, nenhum destaque, mas tendo em sua vida a graça abundante e o poder do Espírito Santo, não vai ter
Por que não fala a forma que ele foi conduzido até onde estava aquele caminho, o qual a palavra do Senhor fala aqui, que o Espírito Santo disse para ele: vai para o caminho de Gaza, aonde está uma grande população? Não é isso. Mas se for os pregadores de hoje que têm título, grandes carteirinhas, grandes diplomas, ele quer ir aonde tem uma grande multidão. Quando a gente convida para o evento, eles perguntam qual o tamanho da igreja, vai ter uma grande multidão, qual a proporção do evento, o qual vai acontecer. Quando nós já convidamos alguns pastores que pudessem vir pregar, eles perguntavam tudo para o congresso: vai ter o melhor hotel? Qual vai ser o hotel? Vai ter uma condução para buscar no aeroporto? Tem passagem de volta? Tem um grande cachê? Vai ter uma grande multidão? E quando eles pesquisavam lá, que viu o tamanho da nossa cidade, a pequena Barra do Riacho, alguns cancelavam a agenda, não vinham, porque eles tinham título, nome. Mas o mais importante é ter a graça do Senhor, ter a unção de Deus e a humildade da parte do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Isso que é o mais importante. Talvez você não tenha nenhum título diante da sociedade, mas tem a presença de Deus na tua vida. Tem o joelho que ora, sabe ouvir a voz do Senhor. Mas e aqueles que têm, amados, tem vezes que nós temos os nossos documentos, mas esquecemos que nós temos esse título, porque nós temos mais a graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque é o dia que nós perdemos aquela graça que nos impulsiona a fazer a obra do Senhor, tudo se torna perdido. Mas quando nós temos ainda aquela chama, e você chega dentro do teu quarto para orar, para buscar a presença do Senhor, e você pensa o tamanho da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, a responsabilidade da igreja para levar a obra em frente. Amados, não vai ter chuva que segura, não vai ter uma dor na perna que segura, não vai ter um cansaço, não vai ter a fadiga. Você vai esforçar no máximo possível da tua vida para que possa salvar uma alma. Então estava ali Filipe, e o Senhor disse: a estrada está deserta. Poderia ele falar: Senhor, o que eu vou fazer? Eu sou um missionário, eu tenho uma patente, eu tenho um chamado. Não, mas ele não tinha esses títulos aí que pudesse destacar na sociedade, mas ele tinha a graça do Senhor na sua vida. E ele falou: esse aqui, Senhor, a estrada pode estar deserta, mas com certeza alguém vai passar por lá. E ele foi para aquele caminho, mas lá longe vem vindo o homem, o eunuco que havia ido adorar a Deus. E diz a palavra do Senhor que esse homem tinha uma autoridade. Ele tinha uma grande autoridade, que ele trabalhava como tesoureiro. Ele cuidava, que se você ler o texto, fala que ele cuidava de todos os tesouros daquela rainha de Candace. Candace não era uma cidade, mas era um título que era dado às rainhas daquela província, daquela região. Ganhava-se o nome de rainha. Mas a cidade era uma pequena cidade que se constituía, construída ao lado do Rio Jordão. E ele estava naquele caminho, lendo o livro do profeta Isaías, o qual nós lemos aqui um trecho dele para vocês. E então, quando ele viu aquela carruagem, a presença de Deus começou a vibrar no coração de Filipe, um coração cheio da graça, um coração avivado com a presença do Espírito Santo, de uma vida que ora, de uma vida que consagra. Pode vir obstáculo, pode vir desafios adversos sobre a tua vida, mas Ele sempre está presente. E diz aqui a palavra, o texto no qual nós estamos lendo, que ele viu um carro e o Senhor disse para ele: Filipe, agora se ajunta aquele carro, a carruagem vai passando e você não perde a oportunidade. E ele teve que correr e chegar naquele carro e dizer: ei, o que você está lendo? E ele percebeu que o homem estava lendo as Escrituras. Ele disse: você entende o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem alguém que me explica o que eu estou lendo? Ele disse: então sobe aqui no carro e me ensina. E eles começaram, a carruagem puxada por animais, não era carro motor na época, mas estava ali puxando o carro, indo, aleluia, mas ele estava ligado em tudo que
estava acontecendo à sua volta, porque Deus estava trabalhando no coração de um homem. E quando ele foi passando perto de um rio, ele disse assim: agora o que me pedes? Eu já li contigo, você já me explicou. O qual essa passagem está falando de Jesus, que ele viria, seria morto como ovelha, que não abriu a sua boca, foi levado como ovelha para o matadouro. E agora eu já creio, eu estava indo adorar, mas não tinha feito um compromisso com Deus. O importante não é só seguir de longe, o importante está em fazer um compromisso com Deus e alicerçar o compromisso com o Senhor. E ele disse: agora, o que me impede de ser batizado, descer daquelas águas? As águas estão ali, ao nosso lado tem um rio. Ele disse: você verdadeiramente crê? Ele disse: eu creio. A Bíblia não fala se ele já tinha mudado completamente a cor da roupa, o sapato dos pés, se ele tinha ficado algum tempo, mas eles haviam percorrido um caminho. É necessário que você possa percorrer um caminho, ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque até o momento eu estou como aquele eunuco. Eu vou até o templo, eu ouço a palavra, eu não entendo tudo ainda, mas a palavra está falando comigo e eu quero me decidir de vez. Foi isso que o eunuco fez. Ele tinha grande autoridade, era um homem tesoureiro de uma rainha, mas ele naquele momento, ele não se achou grande, ele se achou o menor dos menores, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta, ela regenera, ela traz a paz, ela traz vida e traz um novo nascimento. Ele disse: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: você realmente crê? Eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Eu posso estar falando aqui para muitos missionários e missionárias que não tem título, são anônimos. Principalmente hoje as mulheres têm que trabalhar como a mensagem que foi pregada, porque se divide muitas opiniões quando se falam mulheres obreiras. Elas são anônimas, mas faz grandes obras sobre a face da terra, que só a eternidade vai revelar. Aleluia! E eles desceram aquelas águas e ele batizou o eunuco. E ele falou: agora está concluído, você fica firme. E explicou com certeza tudo que ele deveria fazer. E diz a palavra que aconteceu um grande milagre naquele momento, porque quando ele realizou aquele batismo, instruiu aquele eunuco, e ele voltou levando Jesus consigo para a sua cidade. Diz a palavra que o Senhor arrebatou Filipe, aleluia, e levou para outra parte onde precisava ele. Fisicamente Deus o transportou ele, diz o texto bíblico. E diz a palavra que aquele eunuco que se converteu ficou maravilhado com o que havia acontecido, e aquilo fez ele crer mais ainda no poder de Deus. Aleluia. Você está disposto a buscar essa chama do Espírito Santo? Você talvez está pensando que alguém pode fazer a obra de Deus no teu lugar, mas se Deus chamou você, se a chama começa a arder no teu peito agora, pode ser agora que Ele começa a trabalhar na tua vida. Pode ser uma criança. Hoje os jovens quase não querem fazer muito para Jesus na obra evangelística. Há um culto na Bíblia, você procura, não encontra, na evangelização. Mas eu comecei a trabalhar para Jesus na minha adolescência. Eu me batizei com 14 anos de idade. Já comecei a ir para o evangelismo pessoal nas ruas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, Deus, assim como Ele fez esse milagre na vida de Filipe, Ele fez na minha vida. Que todas as vezes que a gente passava para o evangelismo ao sol quente, um determinado dia, tinha um homem que ele se embriagava bastante no vício. E quando a gente passava, ele ameaçava a gente era muito novo ainda. E um dia que eu tive que passar, era a única rua que tinha acesso para ir para minha casa. E eu tinha que passar perto daquele homem e falei: Jesus, é hoje, o homem vem embriagado e ele vai se jogar, Senhor, para cima da gente aqui. E eu falei: Senhor, nos cobre.
nos capacite, nos dê força. Senhor, seja conosco, siga em nossa frente, nos reveste para passar ali, porque o homem hoje está totalmente embriagado, estava bem violento naquele dia. E quando eu fui passar perto daquele homem, aquele homem começou a bater a continência e falou: hoje tem um policial passando em nossa rua, hoje tem um policial passando por aqui. Chegou lá na frente e falou: oh glória a Jesus, é o teu anjo que passou na minha frente. Eu passei perto do homem, ele não me viu, pois acredito que eu passei, ele começou a fazer assim: olha que o policial está passando. O policial passou e começou a reverenciar e trazendo respeito. Isso prova que o amor de Deus é na minha e na sua vida. Quando a situação estiver difícil, você convida Jesus para ir na tua frente. Você não tem o que temer. Nós ouvimos testemunho pela irmã Adriana ontem, quando ela pregou, ela disse que alguém não quis ir com ela para orar pela libertação de alguém, e ela disse: Jesus vai na minha frente. Faça isso também, você vai ver a grande experiência com Deus. Eu estava no trabalho missionário e à madrugada nos convidaram para ir orar para uma pessoa que estava possessa de demônios, e estava mais como daquilo na Praia dos Ossos, porque eu tinha que ir de bicicleta, enfrentando muitos cachorros pela rua, porque era madrugada. E eu falei: Jesus, e agora? Eu falei: eu nem fiquei com dó, não vou chamar nem minha esposa para ir comigo, é muito longe, né? Meus filhos estão sozinhos em casa. Mas eu falei: Jesus, vai na minha frente, vai comigo, Senhor. Dobrei o joelho e falei: Senhor, vai na minha frente. Quando eu chegar lá, Senhor, o Senhor já chegou primeiro. Eu sei que tem uma pessoa possessa dentro de uma casa quebrando tudo. E quando eu fui chegando, descendo o morro, lá tinha corpo de bombeiro, lá tinha polícia, e tinha tanta gente lá. E nenhum tinha dado jeito naquela mulher que estava possessa naquele lugar. E quando eu fui chegando, eles abriram assim, eles acharam que ia chegar um gigante, um homem chega, está bem muito mais franzino. E veio chegando eles, abriram assim, eu cumprimentei eles e fui entrando. E quando eu entrei, eu coloquei o pé na porta e confiei em Jesus, eu convidei o Senhor para o Senhor ir comigo. Aquela mulher não quebrou mais nada. Jesus chegou na frente, aquele demônio foi embora. E a mulher olhou, resplandeceu o rosto. Nós só oramos para agradecer, porque Jesus foi na frente. E daqui a pouco, um daqueles bombeiros olhou para o outro, o policial olhou para o outro, foi em Pato Branco e falou: agora vamos embora, que está tudo em paz. Chegou aqui uma paz aqui, e o negócio transformou tudo. E oramos, fizemos o apelo para aquela mulher. E daqui a pouco eles foram fazer café da manhã, nós tomamos café da manhã e fomos embora, porque o dia acabou de amanhecer. Mas ficou tudo em paz. Jesus lançou embora. Aquele demônio não tem poder para quebrar mais nada, porque Jesus vai na nossa frente. Quando tiver uma situação difícil, não se preocupa, só fala: Jesus, vai na frente. Aleluia. O Senhor vai na minha frente, porque quando eu chegar lá, tudo já vai estar em paz. Confia Jesus. E você tem a chama no teu coração. Deus já tem tocado na tua vida, como tocou no coração daquele eunuco. Ele pode estar tocando. Eu convido você que deseja fazer uma aliança com Deus, aceitar Jesus como único Salvador da tua alma.